Gente, agora vai ser a primeira questão de gasometria que a gente vai fazer junto e discutindo. Eu vou falar alguns conceitos no meio para a gente bater papo mesmo e aprender um pouquinho mais sobre distúrbio ácido básico. Vamos lá bater esse papo? Primeira gasometria é isso aqui. Gasometria que é um homem idoso, é tabagista e tem DPOC, tem doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí veio com essa gasometria. Eu vou botando os dados à medida que a gente precisar em cada um dos exemplos, tá bom? Aqui nessa gasometria a gente viu que tem um pH de 7,20, um PCO2 de 60 e um bicarbonato de 31. Só para a gente lembrar, eu já botei até as setinhas ali, mas a gente pode lembrar que o pH normal é de 7,35 a 7,45. 7,35 a 7,45 é normal. E aí eu já avisei aqui, ó, 7,20 está baixo. A PCO2 normal é de 35 a 45. Parecido com o PCO2, né? Só não tem... PCO2 é parecido com o pH, né? Só não tem um 7 na frente. Então é de 35 a 45. Eu já avisei que, ó, 60 está aumentado. E o bicarbonato normal é ali entre 20 e 24. Já avisei aqui, ó, 31 está aumentado. E como é que a gente raciocina isso? O que a gente faz? A gente faz em várias etapas. Tá? A gasometria é um raciocínio em várias etapas. A primeira etapa é olhar o pH e a gente classificar se esse paciente tem uma acidose, se ele tem uma acidemia, não tem nada, ou se ele tem uma alcalemia. Se ele tem uma acidemia, se ele tem um pH normal, ou se tem uma alcalemia. Lembra, porque é assim que a gente classifica as alterações do pH. Então eu olho, pH baixo é igual a acidemia. Não tenho dúvida, esse paciente tem uma acidemia. O segundo passo é olhar para o CO2. Lembra que CO2 é um óxido ácido. Então eu olho para o CO2 e vejo se o CO2 está condizente, ele está fazendo sentido com esse pH. Então eu olho lá para o CO2 está alto, CO2 alto dá acidose. Se eu tenho um pH com acidemia e um CO2 que sugere acidose, olha, isso faz sentido. Então a culpa pode ser só do PCO2. Então, primeira coisa, olhou o pH, depois olha para o PCO2 e veja se o PCO2 pode ser o responsável pelo distúrbio. Então, se o pH está baixo, o PCO2 tem que ser alto. Se o pH está alto, o PCO2 tem que ser baixo. Aqui, beleza, pH baixo, PCO2 alto, a culpa pode ser do PCO2. Então, eu falo que ele tem uma acidemia com uma provável acidose respiratória. Qual é o passo seguinte? Tá? Aqui eu já falo, olha, ele tem uma acidose respiratória. O passo seguinte é eu ver se esse bicarbonato aqui está dentro do bicarbonato esperado, e aí eu falo que ele está normal, está no esperado, ou se ele não é o bicarbonato esperado, se o valor dele está fora do esperado. Aí tem que fazer aquelas continhas. Então eu vou fazer a conta para ver se o bicarbonato está no esperado ou não. Como eu sei que é um homem tabagista que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, eu já sei que esse paciente tem um distúrbio respiratório crônico. Se fosse agudo, eu tinha que te avisar que era agudo. Não, eu avisei que é crônico. Então eu vou usar uma fórmula para falar qual é o bicarbonato esperado para o distúrbio crônico. Aliás, antes um pouquinho, tá? Só para lembrar, a gasometria não mede o bicarbonato de fato, tá? Esse bicarbonato que a gente olha, ele vem dessa fórmula aqui, a fórmula de Hendon-Hassenbach. Então, o aparelho de gasometria, na verdade, ele mede o pH, ele mede o PCO2, ele calcula o bicarbonato, tá? Ele calcula o bicarbonato a partir dessa fórmula. Então, quando a gente fala assim, o bicarbonato medido, na verdade, é o bicarbonato calculado. Então, vamos olhar aqui. Pacientezinho olhou lá, pH baixo, PCO2 alta. Será que esse bicarbonato está no esperado ou não? Vamos botar a formulazinha. A fórmula para acidose respiratória é essa aqui. Bicarbonato, a variação do bicarbonato, a gente lê delta bicarbonato, mas delta quer dizer variação. Então a variação do bicarbonato é igual à variação do PCO2 vezes entre 0,25 a 0,55. Na prática, a gente usa 0,4. Então, apesar de a gente falar assim, é de 0,25 a 0,55, na prática a gente usa, olha, 0,4. Então, a variação do bicarbonato tem que ser igual à variação do PCO2 vezes 0,4. Lembra que o PCO2 normal é de 40? Então, como é que eu faço a conta?
20, que foi quanto variou o PCO2, vezes 0,4. 20 vezes 0,4 dá 8. Então, a variação do bicarbonato deve ser de 8 mais ou menos 2. Tranquilo? Então, a variação do bicarbonato tem que ser de 8. O bicarbonato normal, eu sei, olha, é 22. Se o bicarbonato normal é 22, mais a variação de 8, eu deveria ter um bicarbonato de 30 mais ou menos 2. Quer dizer, eu tinha que ter um bicarbonato ali entre 28 e 32. Quando eu olha, o paciente tem 31 de bicarbonato. Quer dizer, ele tem o bicarbonato dentro do esperado. Meus amigos, se ele tem o bicarbonato dentro do esperado, esse bicarbonato está normal para aquelas condições. Eu não preciso, eu nem devo falar que ele tem alcalose. Ele não tem alcalose, ele tem um bicarbonato dentro do esperado. Se alguém me perguntar, eu vou falar assim, olha, o bicarbonato desse paciente está normal, está absolutamente o que eu esperava. Se ele tivesse um bicarbonato menor do que 30, eu ia falar que tinha outra doença. Tá? Eu ia falar, olha, se tivesse um bicarbonato menor do que 30, eu ia falar que ele tem acidose metabólica. Se fosse maior do que 30, eu ia falar, olha, tem uma alcalose metabólica. Como está maior do que 32, né? Vamos botar ali o mais ou menos 2. Então, se fosse maior do que 32, eu ia falar, olha, tem uma alcalose metabólica. Como está certinho no esperado, eu falo, olha, o bicarbonato está normal. E aí, o diagnóstico daquela gasometria é acidose respiratória. Ponto. Se eu quiser falar um pouco, acidose respiratória crônica. Não faz muito sentido, a gente explicou isso no outro vídeo, eu chamar isso de acidose respiratória parcialmente compensada, porque, gente, sempre é parcialmente compensada. Essa informação não está dizendo nada, porque não existe acidose respiratória totalmente compensada. Não existe, isso não acontece. Então, eu posso chamar isso só de acidose respiratória. Acabou. O paciente tem uma acidose respiratória. No máximo, vou adicionar a informação. É uma acidose respiratória crônica. E acabou aqui essa gasometria, tá bom, gente? Abraço!